Fala pessoal, professor Gustavo, tudo bem? Parece um clickbait aí, né? Uma mudança de MEI para ME, mas não é, tá? Só uma noticiazinha em relação à transição, uma coisa para ficar um pouquinho mais justa, né? Então, como eu já sofri bastante nessa questão de fazer mudanças para cliente de MEI para ME, e sei a dificuldade que é, né? O quão oneroso acaba sendo quando você extrapola o faturamento permitido, eu sei que essa discussão aqui acabou sendo algo positivo. E eu resolvi trazer, tá? Só em forma de notícia, uma notícia rapidinha, mas que eu considerei bastante interessante de trazer aqui como um ponto de destaque para a gente também. Tá bom, então, governo propõe transição para a mudança de MEI para ME. Não é? A princípio, né, eu até pensei hoje, como assim? Vai acabar o MEI e quem é MEI vai ser para ME? Não, é porque, na verdade, existe uma regrinha muito cruel de quem acaba por exceder o faturamento do MEI e tendo que ir para o ME. Então, dependendo do quanto que você fatura, você exceda, você tem que recolher desde o início como se fosse uma ME. Isso acaba por ser bastante oneroso para quem quer ser honesto ali e falar, olha, eu excedi, governo, deixa eu ser do simples, né? Não sabia que meu negócio ia ter um sucesso muito grande e eu acabei por fazer aqui minha denúncia e solicito minha inclusão no simples aqui e eu deixar de ser MEI. Quando isso acontece, o governo fala, certo, então, desde o início do ano calendário, vou considerar como um sujeito ali ao Simples Nacional e agora você vai fazer todo o recolhimento retroativo. Então, o que está sendo proposto aqui é essa transição para que não haja esse recolhimento retroativo de uma forma assim, então, de uma vez. Né? Então, propõe o quê? Transição para essa mudança. Então, notícia de 8 do 8, vou até ler a notícia aqui com vocês, tá, gente? Então, o que acontece? A notícia diz respeito a discussões e acréscimos ao projeto de lei 108 de 2021. Então, já tem um projeto de lei falando sobre isso e a notícia é para discutir, né, e acrescentar alguns pontos. Né? Então, em resumo, a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas quer que haja uma transição de 6 meses para que empresas do MEI que excedam os 20% do limite e que antes teriam que desenquadrar retroativamente, que nesses 6 meses essas empresas possam continuar a pagar os tributos no regime do MEI. Então, vou passar de MEI para ME, então eu fico um período ali de transição no regime do Simples Nacional até que enquanto eu preparo meu orçamento, me replanejo, às vezes não tenho contador, passo a ter um contador, algo nesse sentido, até que eu possa vir a estar preparado ali para ter a minha empresa no Simples Nacional de fato. Porque muitas vezes a pessoa está acostumada com Para mim, importante. Então, às vezes a pessoa está acostumada com o quê? Um MEI ali, você pode faturar nada ou faturar, né, até ali os 6.750 no mês, né? Então, óbvio, né, podendo exceder, mas ficando no ano ali com uns 81 mil, você pode ficar ali de boa só emitindo sua guia, tem no máximo uma obrigação acessória. Então, assim, é realmente para pegar aquele profissional um pouquinho mais simples, né? E regularizá-lo de algum jeito, né? E no Simples Nacional, não. Não. Mostra em sala de aula, né, como é que é feito o regime de Simples Nacional, né? Apesar de ser simples, né? A regrinha não é tão simples assim. Você tem que ter alguns cuidados e você precisa de ter bastante atenção. Eu recomendo, até no meio eu recomendo o contador, quanto mais no Simples Nacional. Então, a mudança do MEI para o ME, né, o ME ali, se ficar no Simples Nacional, porque se for presumido, nossa senhora, realmente uma complexidade muito maior, né? Mas você ir do MEI para o ME já é uma mudança tributária, né? Desde valores, né, que são um pouco mais onerosos até complexidade, né, que é um pouquinho mais complexo. O Simples Nacional precisa de uma atençãozinha um pouco maior, né, e acaba que você precisa do auxílio aí desse contador. Então, eu achei bem razoável, por isso que eu gostei, né, que
Eles estão discutindo isso para poder trazer uma certa transição, porque hoje em dia a pessoa sai abrindo MEI aí, deixa eu abrir um MEI aqui, só por abrir mesmo, é facinho mesmo, qualquer coisa eu baixo, né? Sem saber, né, que você está abrindo uma empresa, que você vai ter uma regra, né, para manter essa empresa saudável. Não é só abrir empresa e deixar aí mesmo como se estivesse abrindo qualquer coisa, né? Então, não. É uma empresa, é uma coisa muito séria, né? Então, acaba que no passado era muito mais difícil de se abrir uma empresa, né? Mas eu vou defender as pessoas do passado sem saber, é uma defesa sem saber. Mas as pessoas que abriram empresa acabavam sendo mais conscientes daquilo que abriu, sabe? Pô, esse negócio é tão difícil de fazer que eu não vou cuidar de qualquer jeito, eu vou cuidar com muito carinho, né? Eu só estou usando lógica, hein, gente? Eu não respondo pelas pessoas do passado. E hoje em dia acaba que tudo tão rápido, já te abriu uma empresa, mas deixa eu deixar para lá, né? Achando que as responsabilidades, como é tão fácil de abrir, não deve ser nada demais, tanto faz, né? Tô nem aí se eu ficar devendo obrigação acessória e as coisas não são bem assim. Então está muito mais fácil de você não abrir uma empresa, mas a forma de você estar dentro dessa empresa, né, requer toda uma regra para você cuidar dessa empresa, até você, né, se quiser um dia baixar essa empresa, também é toda uma regra. Não, elas não são soltas, elas não ficaram soltas, elas facilitaram ali para o contribuinte não ter mais aquela burocracia ao qual ele reclamava tanto, né, mas a coisa não pode ser de qualquer jeito, só porque é molezinha abrir, deixa eu abrir aqui, cuidar um mês e largar de mão de qualquer jeito e depois tentar abrir outras coisas não são assim, certinho? Então, nesse sentido, eu considerei muito positivo, tá, essa notícia aí dessa transição para poder a pessoa ter essa mudança de cultura, saber que a empresa dela está ficando um pouquinho mais séria, então espera só mais um pouquinho aqui até eu me acostumar aqui com esse regime do Simples Nacional. Então, para o projeto original, então, o linkzinho aqui. O projeto de lei é o 108 de 2021. Então, emenda, altera a Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional, para permitir o enquadramento como MEI de pessoa com receita bruta anual igual ou inferior a 130 mil, bem como para permitir que o MEI contrate até 2 empregados. Atualmente, 81 mil e o MEI só pode contratar um empregado. Tendo a proposta, o projeto de lei aumenta para 130 mil a receita bruta anual permitida para o enquadramento como MEI. A proposta que tramita nas câmaras dos deputados ainda autoriza MEI a contratar até 2 empregados, já aprovada pelo Senado. Então, autor, o senador Jaime Campos, situação pronta para entrega, pauta de votações do plenário. Então, não entendo muito bem, tá, gente, da organização lá da Câmara, essas coisas. Mas Câmara dos Deputados teve o início aqui, eu não sei o que, CDS, CFT, mas o CFT está certinho, né? DC, JC, e está aqui no plenário virtual. Designado relator Darcy de Matos, PSD, Presidência da República, não há tramitação na Presidência da República. Só para mostrar para vocês, tá, gente, que é um projeto de lei que está sendo discutido, tem todo um caminho ao qual ele está sendo percorrido, tá? Para poder vir a vigorar um dia. Então, é apenas um projeto. E dentro desse projeto, que já existe desde 2021, em 8 de agosto, recebi a notícia que como é que é o nome? Essa secretaria aqui, né? Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, ela quer que haja uma transição de 6 meses, né? Essa transição que eu acho bem, bem produtiva. Então, naquela PL 108 de 2021, acrescenta nela essa questão da transição, né? Então, que tal, hein, gente? Então, tá nisso aí, né? Tá nessa discussão ainda, eu só trouxe, né? Porque, poxa, eu achei a ideia legal, resolvi trazer para a gente. Então, eu vou até ler aqui, a notícia. Então, o governo propõe transição para mudança de MEI para ME.
O governo federal deve estabelecer um período de transição de 6 meses para a migração dos MEI para os ME. Então, gente, tô falando, na hora que eu li isso, deve estabelecer um período de transição de 6 meses para migração. Meu Deus, que meus clientes MEI têm 6 meses para virar ME? É isso? Não é, tá, gente? Então, é para aqueles MEIs que já iam virar ME porque excederam faturamento, esses vão. O governo federal deve estabelecer um período de transição de 6 meses para essa migração. Essa medida está sendo proposta pela SEMP e será apresentada ao Congresso Nacional. De acordo com a diretoria, o objetivo dessa transição é facilitar a adaptação dos empreendedores ao regime tributário das microempresas, fornecendo um período de preparação e ajuste. Aquilo que eu falei, há uma mudança cultural muito grande. Então, esse regime de transição acaba sendo esse momento para isso. A gente está propondo um processo de preparação, uma rampa, que o MEI possa, durante 180 dias, se preparar, ter um prazo para se organizar, para que dentro desses 6 meses ele possa pagar os mesmos valores que ele paga enquanto MEI. Então, eu concordo totalmente, né, com quem propôs isso aí. Atualmente, o teto de faturamento de MEI é de 180 mil por ano, enquanto o limite anual das microempresas é de 360 mil. A proposta da SEMP busca permitir que os microempresários paguem, durante 6 meses de transição, os mesmos valores de tributos que pagam atualmente enquanto MEI. Outro ponto importante da proposta é o fim da retroatividade na transição de regime tributário. Aquilo que eu falei, está lá em agosto, e você excedeu em 20% o faturamento do MEI. Você vai ter que pagar desde janeiro, como se você estivesse sujeito ao regime do Simples Nacional. Então, as guias podem ficar ali de valores bem cruéis. É como se fosse assim, a Receita está te punindo porque você planejou errado. Então, assim, fica bem sem lógica essa questão, né? Fica uma punição ali, sendo que, na verdade, é benéfico, né, para você, né, que vai, a partir daquele momento, ter que contribuir com um valor maior, né? É benéfico para o fisco, né? E benéfico para você que está crescendo com o seu negócio. Você ter que arcar com isso de forma retroativa acaba sendo uma grande punição, né? E eu estou bem animado com essa medida aqui. Eu sou bem empático com os clientes e eu acho que isso aqui vai ser bom para todo mundo, né? Bom para o fisco, né? Que vai ter essa esperança de receber, né? Muita empresa pode vir a quebrar com essa de ter que ficar pagando coisa de transição, né? A gente tem que pensar que são empresas pequenininhas, né? Fatura até 81 mil por ano, né? Então, 81 mil parece ser um grande valor, mas quem for um revendedor, né? Um revendedor do MEI, né? Então, são valores que podem pesar bastante no orçamento, tem que ficar parcelando e tal. Então, não, vamos fazer uma transiçãozinha mais justa. Gostei muito dessa ideia. Então, outro ponto importante é o fim da retroatividade. Ok, parei aqui. Atualmente, quando o MEI ultrapassa em até 20% o limite do faturamento, ao mudarem para o regime do Simples Nacional, são obrigados a pagar retroativamente os tributos e obrigações do regime de microempresas. Na prática, gente, sequer a empresa pode reaver o 60 por mês que foi pago, né? Não pode nem abater, né? Fica como se fosse uma penalidade mesmo. Qual a penalidade que eu tive em estar só aumentando ali o meu negócio? Então, eu estou vendo isso tudo de forma muito positiva. Há sempre argumento que essa retroatividade desestimula a migração e, portanto, propõe eliminar essa obrigação para tornar o processo mais atrativo. Exatamente. Qual o processo atrativo? O processo de crescimento. O processo de crescimento de uma empresa, gente. Então, realmente, eu considero muito importante aí esse ponto que essa SEMP está tratando. Sendo honesto aqui, eu nem conhecia essa SEMP, né? Estou conhecendo agora e já gostei, né? Mas eu nem conhecia essa Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo, SEMP. Eu nem conhecia, né? Já gostei. Tramitação. Essas medidas foram discutidas no Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, do MDIC. Agora, a próxima etapa é dialogar com o Congresso Nacional para que as mudanças sejam incluídas no texto do projeto de lei 108/2021, que foi aquele que eu li para vocês. O texto propõe aumentar o teto de faturamento do MEI
para 144.913,40 e ampliar o limite de contratação de 1 para 2 funcionários. O objetivo da inclusão é garantir uma transição suave e efetiva para os MEIs que desejam se tornar microempresas, estimulando assim o desenvolvimento do empreendedorismo no país. Gente, vocês viram? Eu estou lendo aqui ao vivaço aqui para vocês. Vocês viram que a visão que eles tiveram foi a mesma da minha, né? Tipo, desenvolvimento, gente, crescer. Né? Todo mundo cresce com isso, né? Então, um MEI que já vai começar endividado, não, uma empresa do MEI que virou simples, já vai começar endividado, isso que eu nem falei, né? Aula de legalização, os alunos ficam doidos quando eu falo sobre, né, de MEI para ME. O MEI não tem contrato social e ME tem contrato social, só que ele está virando MEI para ME. Não vai, você não vai, a partir dali, ter um contrato social. Você vai fazer uma alteração contratual de um contrato que você nunca teve. Então, olha a dificuldade, né? Então, é uma realidade que muitas vezes aquela pessoa que não é da área, está simplesmente crescendo com o seu negócio, vai ter que se deparar e tem prazo para isso. E pensem, tem a DCTF Web, que é aquela a DCTF Web que tem multa se você não entregar aquelas MAEDs. Imagina, né? Eu precisei fazer uma MEI para ME, fazer uma alteração contratual, receita, eu estava no MEI antes, então as DCTF Web que eu não entreguei porque eu era MEI, tem que mandar toda essa documentação aqui para me provar que você era MEI. Né? Então eu tenho que mandar essa documentação, alteração contratual que a partir de agora eu sou do Simples Nacional. Então, sim, é uma complicação de passar de MEI para ME. Então, essa transição realmente estou vendo como algo extremamente positivo. Fiquei muito feliz ao fazer. Eu não vou passar isso para o pessoal porque vai ser. Não sei quantos vão assistir, mas realmente que assistam uma informação bem positiva. Então, gostei bastante dessa notícia e resolvi trazer. Então, essas medidas que foram discutidas no Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Limite atual, 81 mil, limite proposto pelo PL, 130 mil, e na notícia eu vi, né, 144 mil e uns quebradinhos. O limite atual era um funcionário, o limite proposto na PL era 2 funcionários também, igualzinho o da notícia. A notícia não quis aumentar o número de funcionários, não propôs isso, deixar 2 funcionários mesmo, e o que a notícia queria propor era essa transição de 6 meses. Eu vi esses 144 mil na notícia, mas eu não sei se isso já foi ajustado na proposta ou se realmente eles estão propondo um aumentinho também nesse limite, que acharia bem positivo também esse aumentinho no limite também. Certinho, gente? Então, quis trazer aí para vocês só essa noticiazinha aí e dizer que eu sou super a favor, tô bem, tô com sempre nessa aí, tá bom? E eu vou ficar na torcida aí para que essa transição seja aprovada junto com esse aumento do limite, porque tá entre nós, né, gente? Passou da hora, né? Então, por hoje eu vou ficando por aqui e até mais. Qualquer coisa aí, se vocês gostaram aí, me avisa aí que eu continuo fazendo conteúdo com notícias desse jeito, tá bom? Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.